E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a perspectiva do governo é de que a reforma tributária seja votada pelo Congresso até outubro, sendo que na Câmara o texto passaria entre junho e julho e no Senado entre outubro e novembro. Ele lembrou que já existe um texto em análise pelas casas e um grupo de trabalho montado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A fala foi feita durante evento promovido pelos jornais Valor Econômico e O Globo. Haddad também afirmou que o presidente Lula deve indicar nomes técnicos para as diretorias do Banco Central, que vão ficar vagas em breve, e de política monetária, além da fiscalização. E para entender um pouco o que a gente pode esperar da tramitação da reforma tributária, eu converso por videochamada com Fábio Andrade, doutor em Administração Pública e Governo do ISPM. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui de novo. À disposição. Vamos lá tentar entender o que está acontecendo. Professor, o que a gente pode esperar, então, dessa reforma tributária? Os prazos dados aí pelo ministro Haddad, eles são razoáveis? Agora são prazos mais razoáveis. A iniciativa, inicialmente, o governo trabalhava com prazo de abril, mas abril se mostrou um tempo bastante exíguo, né, para a realização dessa reforma, tendo em vista a composição. Precisava esperar a formação das composições das comissões no Senado e na Câmara. Na verdade, a gente tem duas propostas, e isso também jogar o prazo para outubro é interessante para que também as duas casas se deparem qual proposta pode ser mais interessante. Os nomes são feios, mas tem lá Projeto de Emenda Constitucional 45, que é uma que tem sob a sua relatoria o Baleia Rossi, mas a gente sabe que o formulador dessa proposta é o Bernardo Api, que inclusive é alguém da equipe econômica atual, e o Senado tem uma proposta alternativa, digamos assim, que é a proposta de emenda constitucional 110. Né? Há diferenças significativas sobre elas, prazos de implementação, desde sua transição até a finalização, com a proposta 45 sendo um pouco mais ampla, e a proposta 110, que é a do Senado, tendo um tempo de implementação mais curta. A proposta do Senado, por sua vez, tenta centralizar, salvo engano, posso errar o número aqui por pouca coisa, tá? Mas são, salvo engano, 10 impostos que atualmente estão presentes em um único IBS, enquanto a proposta 45 são 5. Né? Então, tem diversos elementos, mas ao fim e ao cabo, no fim do dia, são dois grandes produtos que as reformas tributárias buscam trazer. Maior simplificação para quem vai recolher, porque, de fato, hoje as empresas reclamam, e com uma boa dose de razão, que é preciso ter diversos pareceres jurídicos, fiscais, para você ter certeza que você não está cometendo nenhuma prática ilegal, tendo que você tem imposto municipal, imposto estadual, imposto federal. Então, vai ser criado, seja imposto estadual, seja um imposto sobre valor adicionado, né? Ou imposto sobre bens e serviços, sendo um que substitui vários, simplifica muito. Para os nossos ouvintes terem uma noção, eu não sei quantos aqui que nos ouvem trabalham com o MEI simplifica a vida bastante de quem tem um negócio. O simples também facilita bastante a vida de quem tem um negócio. Então, para tentar deixar em termos simples, seja a proposta 45, seja a proposta 110, no fim do dia, para quem paga imposto, gera mais simplificação. Então, ambas as propostas são bem-vindas. Né? Agora, isso a gente está falando pelo lado de quem paga imposto. Tem o outro lado de quem recebe imposto. Né? E aí a gente não pode ter uma leitura antipolítica de que o imposto é roubo. Não, o imposto vem para financiar obras de pavimentação pública, obras de bens públicos de maneira geral. Os governos dos 3 níveis da federação dependem desses impostos. Então, eu diria que o principal problema, o principal entrave, está justamente pelo lado de quem recebe. Né? Muito embora os prazos da emenda 45 sejam mais curtos, né? E deleguem boa parte dos impostos, a responsabilidade, que seja mais curta, ele delega a responsabilidade tributária para o governo federal. Então, tira poder de estados e municípios.
né? Enquanto, não, ao contrário, a proposta 110, ela é de âmbito de recolhimento federal, e a proposta 45 devolve para estados. Então, tem essas nuances, né? Os governadores talvez tenham mais interesse por uma proposta em que parte do controle do imposto fique com eles, o governo federal, por sua vez, tem o interesse de que o controle da arrecadação fique com eles, então teremos essa disputa daqui até outubro, né? Mas ainda assim, no fim do dia, para quem paga imposto, seja a 45, seja a 110, a reforma significa simplificação tributária e provavelmente menos impostos. E a gente sabe que o governo ainda não teve nenhum grande tema aí para testar essa base aliada no Congresso. Como é que você está vendo essa relação do governo e o Congresso até aqui? Bom, até aqui, de fato, é como você disse, todo governo tem início uma lua de mel. Eu acredito que a lua de mel do governo Lula foi potencializada pelos atos, foi ampliada, por assim, digamos, pelos atos de 8 de janeiro, né? Então, ele contou com essa benesse. Mas, de fato, e até porque também foi decretada intervenção no governo do Estado, do governo do GDF, né, do Distrito Federal, isso, de certa forma, travou um pouco a pauta legislativa. Então, os grandes testes começarão agora. Não dá para a gente levar a eleição das duas casas em referência. Arthur Lira tinha uma candidatura quase que única, consolidada, e no Senado, os números não nos dizem muita coisa. A gente tem lá 49 votos para o Rodrigo Pacheco. Dá para tomar esses 49 votos como votos do governo? Não dá. Não dá. Né? O fato é que para aprovar uma reforma são necessários 41 votos. Então, o governo vai ter que utilizar de instrumentos da política e daquilo que a gente chama de coalizão, presidencialismo de coalizão, para conseguir fazer vingar a reforma tributária, levando em consideração que, por outro lado, sejam deputados, sejam senadores, vão receber pressão também de prefeitos, governadores e de líderes setoriais para que sejam colocadas as propostas que mais interessam, porque eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas uma das duas propostas prevê isenção tributária, enquanto outra não prevê. Então, também haverá uma pressão por parte de líderes empresariais para que provavelmente a proposta que prevê algumas isenções tributárias seja a proposta aprovada. Ainda assim, no frigir dos ovos, outubro me parece um prazo razoável para que o governo consiga. Tem uma notícia positiva para o lado do governo. A composição da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ela tem pelo menos 5 membros, 3 do PT, um do PSB e outro do PSD, que claramente são pró-governo. Então, eu diria que ela tem uma vantagem que é a tramitação rápida na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Agora, é construir em busca de uma composição na Câmara dos Deputados, para conseguir aprovar, e no Senado. Né? O governo dá sinais, a manutenção do ministro Juscelino, que teve envolto em algumas polêmicas, pode ser um sinal de que o governo está apostando em uma negociação em que, em parte, até assume alguns ônus dos deputados e dos senadores para conseguir angariar propostas. Mas a gente só vai ter maior clareza mesmo, Rafael, quando tivermos um teste de fogo, e de fato ele ainda não veio. Eu espero que seja, inclusive, um outubro mais tranquilo do que foi do ano passado, com certeza será, né? Professor, muito obrigado, viu? Espero ver você de novo aqui no Boletim 2. Ok, obrigado, um abraço, é sempre um prazer estar aqui, só as ordens.